Contar a história geológica do planeta é sempre um desafio, porque a geologia ela é contada com inúmeros elementos, como se fosse um quebra-cabeça um pouco faltando peças e dispersos. Então nós precisamos entender e compreender de uma forma muito sólida as rochas que tem nos mais diversos pontos do planeta. Em alguns lugares, como Chapada dos Guimarães, nós temos um conjunto de rochas, um conjunto de elementos que permite uma viagem pela história do planeta. Permite que a gente conte muitos dos fatos que marcaram a história do planeta. Essa viagem que nós fazemos pela história geológica, ela envolve, por exemplo, entender que este local que nós estamos aqui, ele já foi uma cordilheira, igual ao Himalaia. Ele já foi um fundo do oceano, habitado por inúmeras espécies como trilobitas, braquiópodes. Também já foi um grande deserto. Aqui nessa região nós já tivemos dinossauros. Então nós estamos num mesmo local. E neste mesmo local, com curtas distâncias, nós podemos encontrar registros de diferentes momentos da história do planeta. Aqui nós estamos numa caverna chamada Lagoa Azul. Nós podemos observar os processos de formação das rochas, dessas cavernas, dessa série de cavernas que a gente tem aqui, que são todas formadas pelo mesmo processo, que a gente chama de piping. Ou seja, a erosão ela forma como se fosse um tubo na rocha e começa a tirar pouco a pouco todos os grãos, os que são mais fáceis de serem carregados. Então a água ela tem um processo muito importante na formação dessas cavernas, e a gente pode observar que ela tem uma espessura. E isso nos mostra que o nível da água era mais alto e ele foi baixando. Então hoje a gente tem a água nesse nível, mas quando a caverna começou a ser formada, muito provavelmente ela tinha um nível acima. Às vezes não é só esse processo que é muito lento, para a gente num tempo geológico demora bastante, mas aí a própria fraqueza da rocha vai ajudando a ampliar esses salões. Então a gente tem aqui o mesmo processo, mas a gente tem tamanhos diferentes de cavernas, A caverna Kyogo Brado tem características únicas devido às suas formas caprichosas. Parece ter sido esculpida pacientemente ao longo de milhões de anos pelo melhor artista, a natureza. Eles começam pequenininhos e aí a água constantemente removendo os grãos e às vezes o processo de desmoronamento a gente tem a ampliação dos salões.
precisar o tempo que isso demora, não há um estudo, mas são milhões de anos, né, da água retirando todos esses grãos e carregando esses grãos para ampliar esses salões. A gente tem inclusive alguns casos que caem blocos bem grandes, né, a gente não tem como prever. As fraturas que a gente tem na rocha também podem favorecer, por exemplo, pode estar percolando água por outros lugares, né? A água ela sempre vai escolher o caminho mais fácil. Então, por onde a água conseguir passar, ela vai passar e nesse processo aqui ela consegue remover os grãos e vai criando planos de fraqueza, vai ficando fraco e vai soltando esses blocos. E aí a gente tem a formação dessas cavidades. Por fim, entramos na caverna Polbojari. Percorremos mais de 500 metros no interior, observando quedas recentes de grandes blocos do teto, causando um pouco de apreensão. À medida que avançamos, a caverna se estreita. No final da caverna, o teto surpreende os que lá visitam, com inúmeros icnofósseis de artofitos, que revelam rastros deixados por antigos invertebrados que viviam no fundo do oceano no momento que essas rochas foram formadas há mais de 420 milhões de anos. A importância da caverna é que ela preserva um microecossistema único. Então não tem caverna igual a outra. E muitas vezes a gente tem algo de biodiversidade muito importante e as pessoas simplesmente, sem aviso, podem danificar ou destruir esse patrimônio. Aqui é muito importante que elas sejam preservadas, porque para o Mato Grosso essas cavernas aqui são de extrema importância, são únicas. Fica fácil mostrar para um turista, para despertar o interesse de um turista, né, pela geologia, por exemplo, quando a gente encontra fósseis de conchas. Então aí a pessoa, ela vê que Chapada já foi mar, né? Não tem ninguém inventando, né, uma história. Então é muito legal quando a própria pessoa ela identifica aquilo, né? A gente só está lá para mostrar os aspectos, mas está tudo lá como se fosse uma pintura. Seguimos em direção à jangada do Roncador, no extremo leste de Chapada dos Guimarães. Passamos pela comunidade de Cachoeira Rica, antigamente um dos principais locais de exploração diamantífera do estado de Mato Grosso. Estamos aqui na comunidade de Cachoeira Rica, em Chapada dos Guimarães. Nessa comunidade
por volta de 1800, uma escrava encontrou o primeiro diamante, que depois veio a dar origem a vários ciclos de mineração de diamante que ocorreram nas rochas que estão aqui no entorno. Durante décadas, centenas de garimpeiros buscaram diamantes nos barrancos, gerando grande desenvolvimento na região. O cascalho está no nível da água, aquela parte lá de cima tudo é barranco. Eu pego um volume bom de água e jogo lá em cima do barranco e vou fazendo ela rodar. Ela vai rodando, espalhando e descendo para o lugar mais baixo, você faz a valeta, até chegar no cascalho. A hora que você chega no cascalho, você tira a água, aí limpava manual, no apá, na enxada, para você quebrar o cascalho, despedrar e lavar. Após o encerramento das atividades de mineração, os moradores buscam novas oportunidades. As antigas cavas de garimpo de diamantes foram transformadas em lagoas para a produção sustentável de peixes. Após a abundância, a população de Cachoeira Rica mergulhou na pobreza. Atualmente, a integração entre cultura, história e geodiversidade proporciona-lhes uma nova oportunidade para um futuro com maior dignidade. O diamante, o brilho dele é outro. Você pode colocar 20 desse aqui e colocar um diamante no meio, você vai direto no diamante. Na época, a fazenda, veio uma mineradora de fora, já sabendo que a região tinha muito diamante, pegou, comprou toda a área desse fazendeiro. Aí eles foram pesquisar. Aí depois que eles pesquisaram, acharam a área que eles queriam, onde concentrou os diamantes, eles ficaram com essa parte e o restante que não foi aprovado na pesquisa, eles venderam para a fazenda. Aí chegou nessa época de você não poder mais trabalhar, né? Já veio os fazendeiros, aí já veio a fiscalização, já aumentou mais, de uma época de 85, 90 para cá, já não podia fazer o serviço manual que a gente fazia de rodar o barranco. Na verdade, rodava o barranco e ia parar nos rios, né? Foi tudo proibido essas partes, aí onde não pôde mais trabalhar mesmo. Aí tivemos sorte que ficamos com o rego d'água da época do garimpo, que fornece a criação de peixe hoje, com essa água que foi do garimpo no passado, hoje ela abastece a criação dos peixes nossos aqui. Na época que as fotos eram mais difíceis, mas meu pai até pouco tempo minha mãe tinha umas fotos, que eles colocavam na mesa, assim, despejando 1 litro de diamante em cima da mesa, assim. Isso era do mês, não era do garimpo tudo. Despejava 1 litro de diamante assim na mesa, dava aquele monte assim. Era muito diamante para um garimpo manual, né? Era muito diamante mesmo. Né? Dos garimpeiros que pegou um monte dessa riqueza, todo ficou pobre, né? Garimpeiro é meio difícil guardar dinheiro, né? Mas o dono ficou rico, né? Na época que a gente começou a escola lá, nem estrada tinha. Todo mundo andava a cavalo e a pé. Eu mesmo ia dar aula lá, porque o Caiubino lembra, ele era pequeno, né? Mas eu ia a cavalo. Nós fazemos um trabalho de exposições itinerantes, por exemplo, que é a geoeducação. Então nós levamos exposições com amostras de minerais, de fósseis, de réplicas de fósseis para escolas de comunidades rurais.
Então nós visitamos, por exemplo, a comunidade Jangada Roncador, que fica longe da sede do município, né? Lá o acesso é somente por estradas de terra. E lá nós conseguimos fazer exposições, abordar a geologia, a paleontologia, a geomorfologia, todos esses conceitos do geoparque para crianças, adolescentes, para a comunidade em geral. E assim trazer uma identidade para aquela comunidade, porque lá é um local, em Jangada Roncador, onde foram encontrados fósseis, né? Onde foi descrita uma espécie de dinossauro, o Pycnonemosaurus nevesi. Mas isso daqui é uma colônia de antigas bactérias que viviam no oceano, aqui nessa região. Então as rochas, elas são compostas de minerais. Então, na hora que vocês estiverem passeando aqui no quintal, vocês podem procurar esses minerais nas rochas, tá? E aí, esses minerais, Esse trabalho que é feito nas escolas, nessa escola de Chapada e em outras, eles permitem que nós conseguimos mostrar rochas, minerais e fósseis, muitos deles que são daqui de Chapada, que a gente traga isso para esses estudantes, permita o acesso deles a esse universo científico. Muitos desses estudantes nunca tiveram, antes dessas ações de educação que são desenvolvidas, nunca tiveram acesso a museus ou a ter ali o contato com fósseis ou outros elementos científicos que estão dentro de coleções museológicas. Então, hoje em dia, através do projeto Geoparque, do projeto Chapada e vários outros projetos que são desenvolvidos aqui, a gente tenta conciliar a parte de popularização científica com a pesquisa científica, trazendo para essas comunidades informações sobre as coleções que são formadas pelos materiais coletados aqui nessas comunidades de Chapada. Então aqui a gente tem fósseis de dinossauros, nós temos fósseis de invertebrados marinhos, entre vários outros tipos de materiais que são coletados aqui em Chapada dos Guimarães e que agora a população, as crianças aqui da escola conseguem ver, tocar, enxergar esses fósseis ali na frente dos olhos delas. Com certeza esse tipo de ação ajuda essas pessoas a entenderem o território que elas vivem e sentirem que elas fazem parte desse universo de desenvolvimento de ciência e sentirem a ciência perto delas, sentirem a pesquisa científica perto delas. Primeiro foi um dia, o dia de paleontologia, né? Nesse dia, se não me engano, o Caiubi estava, né, juntamente com a equipe, depois passou a ser uma semana de paleontologia, e esse ano foi realizada a segunda semana de paleontologia, né? Eu conheço essa comunidade que a gente está aqui desde que eu era criança. Meu pai foi assentado aqui, então eu nasci e cresci em Chapada. Aqui em Jangada do Roncador foi um dos lugares onde eu sempre vinha quando era criança. Na época a escola era muito diferente do que é hoje. Era uma escola que era dentro de barraquinhos de palha. Eu pensei, vou procurar cristal. Eu saí bem aí, fui subir lá, no que eu olho bem assim, eu vou e acho eles, eu pego e trago pra cá. Quando eu vejo uma pedra bem assim, eu falo, ela é minha bonita. Aí quando é um cristal, eu pego. Quando eu fiquei sabendo que existia um dinossauro bem aqui na jangada, eu fiquei muito animada. Eu acho legal. E também meio animado, por causa que eu gosto de achar as coisas. É a melhor semana que eu já tive da vida. Todas as vezes da escola, falou que é a semana da paleontologia, eu já estou prontinho para descobrir coisa nova. Muita vontade de encontrar, hein? Às vezes, quando eu vou buscar os bezerros lá para cima, que aí é na parte da tarde, aí eu vou essa ponta de morro ali, eu fico andando um pouquinho lá, eu dou uma procuradinha, ver se dá sorte, eu acho um ainda. E esse aqui, o primeiro cristal que eu achei. O primeiro cristal que eu vi na vida. Depois fui achando cristal e tudo no mesmo tipo de rocha. Não é só dinossauro, você vai vendo de plantas, de algas, de répteis, outros animais que viveram junto. E é muito interessante, muito legal mesmo. Aquele fóssilzinho daquele pterossauro, os dentes lá, você olha assim, parece, quem não tem conhecimento, você olha assim, a pedra ali. Mas quem conhece mesmo, olha assim, na hora já sabe que ali podia ser um canto que um dos animais foi morto. Rapaz, a primeira coisa é marcar o lugar, hein?
Se eu pegar e ele quebrar, tá feita a cagada. Por isso eu tenho que marcar e vazar para casa. Nem que a bezerrada tenha já vindo tranquila ou tá já correndo da onça. Mas a melhor coisa a fazer é marcar o lugar e chamar a turma da paleontologia, chamar a equipe. Olha, eu tenho quase que certeza, convicção, que vamos ter alunos aqui, sim, que vão se aprofundar, buscar, né, conhecimento, trabalhar nessa área da geologia, paleontologia, geociência. Mas a gente fica, faz história, emocionada, né? Quando a gente encontra um aluno assim, até como eu já tive a oportunidade de ver alunos formados, né? Que foi ex-aluno meu, né? Muito feliz, eu fico muito contente. Então, quando a gente traz ações de popularização da ciência para cá, é a gente permitir que outras crianças possam ter acesso a informações científicas, permitir que outras crianças elas consigam entender a história que tem desse local e talvez daqui a algum tempo, algumas dessas crianças estarem vindo aqui, trazendo outras exposições, talvez outras crianças estejam lá na universidade daqui a algum tempo como alunos. E eu me vejo nesse universo, como alguém que é daqui, que cresceu aqui, vendo as dificuldades que tem em Chapada. E na hora que eu vou e trago um trabalho desse junto com outros colegas, que a gente vai construindo esse tipo de ação, é uma forma de incentivar que outras pessoas consigam também ter oportunidades parecidas. Cadê o sorriso da direção? A Chapada dos Guimarães é um dos lugares do mundo onde podemos ver registros de rochas que ajudam a contar fragmentos da história do planeta no decorrer de quase 1 bilhão de anos. Tornar-se um geoparque gerará as condições mais adequadas para o desenvolvimento do turismo, melhorará as condições de educação, revalorização de seus costumes, sua cultura e sua terra, além de preservar melhor os geossítios e, principalmente, possibilitará o desenvolvimento humano e social.